Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, A Palavra do Artista do Céu. Meu nome é Giovanni Goulart, eu sou adventista do sétimo dia e também sou o criador do canal Poderosamente TDAH. E hoje eu vou falar um assunto muito importante sobre a conexão entre saúde mental e espiritualidade. Muitas pessoas, infelizmente, têm uma ideia que não procede, né? Não é uma ideia realmente embasada, né, de que a mente ela não afeta a questão da espiritualidade. E hoje eu vim provar para vocês que isso é uma mentira. De fato, afeta. Né? Tem pessoas que acreditam, né, nessa questão de dualidade platônica, né, que de fato o corpo ele é separado, né, do suposto espírito. Ou seja, as pessoas acreditam muitas vezes, né, que aquilo que você faz com o corpo, aquilo que se passa na mente, não tem nenhuma conexão, né, são de coisas de naturezas distintas, mas isso não é verdade. Eu vou explicar por quê. Eu tenho TDAH, tenho também autismo, superdotação, e tenho também o transtorno de ansiedade generalizada. E por muito tempo da minha vida, né, na verdade até hoje, eu tenho dificuldades com ler, né, dificuldades com prestar atenção, né, principalmente em questões, né, de ler a Bíblia. Né. A gente sabe que, como todo bom cristão, nós lemos a Bíblia, estudamos ali o livro sagrado para poder adquirir, né, as verdades que estão ali contidas para a gente poder aplicar na nossa vida. Né. Então, é muito difícil para mim, né, estudar, ler a Bíblia ali por causa da minha dificuldade de concentração. Muitas vezes já me peguei aí, né, demorando mais de meia hora, 40 minutos, para poder ler um capítulo da Bíblia. Você sabe o que é isso? E eu ficava viajando, não prestava atenção, não conseguia entender, ficava procrastinando para poder fazer o culto, não conseguia fazer o culto. Né? Eu ficava com vontade de fazer, mas não conseguia fazer devido à procrastinação. Né? E para quem não sabe, o transtorno do déficit de atenção, que é o TDAH, ele causa exatamente isso, por causa de uma dificuldade que existe no córtex pré-frontal. Né, o córtex pré-frontal em si, ele é responsável por regulação da atenção, por execução de tarefas e tudo mais. E quando ele tem um prejuízo, que é o caso do TDAH, a pessoa ela começa a ter dificuldades, né, de se concentrar, a pessoa tem dificuldades, né, de executar as tarefas, de organizar o tempo, de executar prioridades, outras tarefas, outras áreas também existe essa dificuldade. Então, aplicando na vida cristã, muitas vezes tinha dificuldade então de fazer o culto, de poder ler a Bíblia, né, de poder ali fazer o meu estudo da lição da escola sabatina, e tinha essa dificuldade, né? Então veja bem, ontem eu tomei uma medicação, na verdade ontem não, perdão, hoje tomei uma medicação chamada Venvance, que ela é para TDAH. Eu até então tomava a medicação Ritalina, né, que eu comprava o genérico, que é o cloridrato de metilfenidato, né, e eu tomo 3 por dia, porque o meu caso de TDAH ele é mais grave. Eu tenho TDAH do tipo combinado, que é quando tem sintomas de desatenção e sintomas de impulsividade e hiperatividade, né? E o meu caso ele é grave, ele é mais severo. Eu tenho uma intensidade maior de TDAH. Né? Os sintomas do TDAH para mim são maiores, né? Então, eu estava tomando essa medicação 3 vezes por dia, tomava 2 de manhã, 1 à tarde, que já é uma quantidade grande. A maioria das pessoas com TDAH vai tomar um comprimido de Ritalina, né, de manhã e outro à tarde ali. Né? Já cheguei a tomar 4 comprimidos por dia. Beleza. Aí eu tomei esse comprimido de Venvance, que é o dimesilato de lindexanfetamina, né? Tomei a medicação e, gente, foi fantástico. Hoje na igreja eu consegui prestar atenção com maior tranquilidade, né? E eu então resolvi, quando eu cheguei em casa aqui, a ler livros, né? Falei, vou tentar ler aqui para ver como é que funciona. Gente, vocês não têm ideia. Eu li 3 livros ao mesmo tempo hoje. Li o Nisto Cremos, li... esqueci o nome do livro agora. É um convite da vitória, uma coisa assim, né, do pastor João Vicente, né, que ele fala ali sobre a questão do homem de Deus, né, de que as suas características e como que a gente pode fazer para se tornar ele. Então ele descreve ali com um texto, com um livro muito bacana. Aí eu também comecei a ler também um livro que fala sobre os anjos, né. Eu já tinha começado a ler ele antes, tive dificuldades, nem lembro se eu terminei ele ou não. Mas, enfim, li já há pouco tempo, assim, um capítulo inteiro daquele livro, li também um pouco do Nisso Cremos e li esse outro livro sobre anjos. E consegui ler com uma tranquilidade muito boa, facilidade. Muitas vezes quando eu ia ler, né, eu estava lendo ali, né, e eu ficava voltando, eu estava, vamos supor, era uma vez, né, uma floresta com pinheiros. Aí, quando eu tava lendo isso aqui, eu já tinha me perdido. Aí eu tinha que voltar numa floresta, era uma vez. Aí voltava pro era uma vez de novo. Aí tinha que ficar toda hora voltando, porque não conseguia prestar atenção. E isso fazia demorar, né, para poder realmente conseguir, né, fazer uma leitura eficiente. E hoje, só de passar o olho assim,
já consegui ler com tranquilidade, né? Então veja bem, consegui também orar com mais facilidade. Muitas vezes na hora de orar, o que acontecia com a minha mente? A minha mente ficava distraindo, ficava pensando um monte de coisas. Tô aqui orando, aqui falando com Deus, nossa Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque eu já começava a misturar com meus próprios pensamentos. E daqui a pouco eu tô vivendo lembranças, daqui a pouco eu tô conversando em diálogo interno comigo mesmo e já esqueci que eu tô fazendo oração. E às vezes dava uma névoa mental que eu não conseguia me comunicar direito com Deus. Tinha que falar em voz alta e às vezes nem isso. Então, eu ali tomando banho, eu ali andando ali, consegui com uma facilidade muito grande ter uma comunicação com Deus. De forma muito calma e atenção serena e plena. Você percebe como que um transtorno mental ele pode afetar a conexão com Deus? A gente tem que se lembrar, né, que a nossa conexão com Deus ela acontece por meio de um órgão, a saber, o cérebro. Então o cérebro humano é aquele órgão responsável por nos dar a capacidade de consciência, de pensar, de trabalhar a linguagem, né, de fato perceber a realidade ao redor. De fato a gente trabalhar a nossa linguagem, expressar aquilo que a gente sente. Né? Então tudo isso envolve a questão de se comunicar, a questão de se relacionar com o próximo, a questão de você vivenciar suas emoções, tudo isso acontece no seu cérebro. E quando o seu cérebro ele tem algum transtorno que afeta o seu funcionamento, isso com certeza vai impactar todas as áreas da vida. E obviamente a questão também espiritual. Né? Eu já tive diversos problemas também de impulsividade, impulsividade sexual, né? Impulsividade em outras áreas. Né? Então, a gente sabe que na vida cristã existe o conceito de pecado. Pecados são erros próprios da natureza humana, né, que desobedecem à lei de Deus. Né? A lei de Deus, tanto no que está escrito na palavra de Deus, como também a lei de Deus que está inscrita no nosso próprio organismo. A lei de Deus está impressa na natureza, e a transgressão das suas ordens causará a destruição, causará a morte. Exemplo, se você não beber água, você vai estar destruindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E, consequentemente, você pode ter um problema renal, você, consequentemente, pode até morrer. Então, você entende como que tem uma ligação profunda, né, entre a obediência à palavra de Deus e você viver bem com saúde, você viver bem e ter prosperidade nas suas áreas? Então, veja bem, a pessoa com TDAH ela tem dificuldade de controle, porque ela não consegue controlar os seus impulsos. Então você imagina, né, como é que isso deve ser ruim, né, na parte dos pecados, né? Acabar, às vezes, pecando, não consegue se controlar direito. Né? Então já vivi muito isso, já passei por essa situação. Né? Então tudo isso afeta a vida espiritual. Eu estou falando aqui do TDAH porque me envolve, né, no meu transtorno específico. Poderia falar também de coisas que acontecem no autismo. Né, dificuldades de pregar o evangelho. Né? Eu sou um cara assim que eu tenho uma mistura de extroversão com introversão. Né? Então eu gosto de conviver com as pessoas, mas eu começo a me cansar de falar com as pessoas, me cansar de me comunicar, e daqui a pouco eu não quero mais saber de conversar com ninguém, quero ficar sozinho. Né? Então tem essa coisa, ela vai enchendo assim, o limite assim, de conexão com as pessoas, e quando vê eu não quero mais conversar. Então tem dificuldades também de interação social. Então eu percebo como que isso atrapalha às vezes também na parte de você pregar o evangelho, na parte de você fazer um relacionamento mais profundo com as pessoas, de você ter amizades ali para poder conseguir ele desenvolver-se e trazer a pessoa para perto de Jesus. Tudo isso envolve também questões de relacionamento e, consequentemente, a cognição, consequentemente questões voltadas, né, à sociabilidade humana na nossa mente. Então, veja como que o autismo também atrapalha, dificuldades sensoriais. Eu lembro que quando eu trabalhava na comportagem, né, que a gente trabalhava com venda de livros, né, da igreja, de saúde e tudo mais, eu tinha que conviver com várias pessoas. E lá tinha o quarto dos homens, né? E no quarto dos homens eu não conseguia dormir, por causa dos roncos, por causa de pernilongo, por causa de sons que me incomodavam. Então eu tinha que pegar o meu colchão e eu dormia no quintal, porque eu não conseguia ficar no mesmo ambiente que as pessoas. Você entende como é que isso me atrapalha? Como é que isso tem conexão? Aí alguém fala assim, não, você tem que comunicar com as pessoas, você tem que pregar o evangelho. Ok, você tem que pregar o evangelho, mas como é que você vai pregar o evangelho se você tem dificuldade de comunicar, de fazer relacionamento? Sendo que relacionamento é uma das etapas, é uma das fases principais de você conseguir realmente, né, pregar o evangelho de forma eficiente. Né? Não basta só você pregar e falar, você tem que de fato também trazer a pessoa perto de si através de laços de amizade, assim que Jesus fazia. Então isso também, uma pessoa que tem autismo, ela vai estar atrapalhando nessa área também, ela vai ter dificuldades nessa área. Né? Então, veja bem, ansiedade, depressão, né, outros transtornos como o transtorno bipolar, né, transtorno de personalidade antissocial. Vocês sabiam que a psicopatia ela é um transtorno, que é o transtorno de personalidade antissocial? Eu já vi um caso de uma pessoa
né? E que é a característica principal desse transtorno de personalidade antissocial, que é a dificuldade de empatizar. A pessoa que é psicopata, ela não tem empatia verdadeira com as pessoas, ela não consegue se colocar no lugar dos outros por causa desse transtorno crônico que ela tem. Ela tem uma deficiência empática. A pessoa com autismo, dependendo do espectro ali, ela pode ter dificuldade de empatia. Eu, em algumas situações, eu sou muito empático, mas em outras situações, eu sou frio, não consigo sentir empatia. Entendeu? Muitas vezes eu sou muito racional, também por causa da superdotação e tudo mais. Então, às vezes eu sou racional demais e às vezes eu não consigo muito bem sentir as coisas, entendeu? Eu não consigo entender algumas coisas que as pessoas passam, né? Então, algumas áreas, assim, há uma dificuldade de empatia. Em outras, empatia demais. Mas no caso do transtorno, né, de personalidade antissocial, a pessoa não tem empatia nenhuma. Ela não consegue empatizar verdadeiramente com as pessoas. E muitas vezes pode, sim, né, levar a comportamentos inadequados, comportamentos, né, que vão prejudicar as outras pessoas, né, e colocar a si mesmo como uma pessoa preferencial ao invés dos outros, né? Sempre as suas próprias necessidades ao invés dos outros, isso pode dar um problema muito grande, né? Então imagina uma pessoa dessa no cristianismo, que ela precisa de fato empatizar com as pessoas verdadeiramente, que a pessoa de fato precisa amar o seu semelhante como a si mesmo, né? Se possível até morrer pelo seu próximo. Então você percebe que como que os transtornos mentais, eles afetam a vida espiritual, né? Eu vou até falar outras coisas. Existem pessoas com autismo, né, existem pessoas, no meu caso particular, né, eu sempre tive uma facilidade muito grande de ter conexão com Deus, de entender as questões espirituais, de entender questões de intuição, né, de entender outras questões que estão no âmbito do sobrenatural. Mas existem pessoas com autismo que têm dificuldades de entender. Porque vamos imaginar, a pessoa com autismo, muitas vezes ela tem dificuldade, ela entende tudo literalmente, né? Então, algumas outras questões voltadas para a intuição, voltadas, né, para algumas questões específicas de fé, né, de você entender ali, você botar o pé na água, né? Imagina só, um autista lá nos tempos de Moisés, que Deus mandou abrir o mar, mas a pessoa está vendo claramente que o mar, ele não abre, né? O mar, não é possível o mar abrir, porque isso é impossível, né? É uma questão que não tem lógica nenhuma, né? Você andar pelo mar, você sair, entendeu? Essas coisas em si são muito difíceis de lidar. Agora imagina se Tomé, não estou falando que Tomé tinha autismo, mas imagina se ele tivesse autismo. Essa dificuldade, né, de ter fé, de ficar duvidando, de entender tudo racionalmente, isso poderia atrapalhar na sua vida cristã, e de fato atrapalhou. Eu não estou falando que ele tem autismo, mas eu estou falando que uma pessoa que tem autismo, que tem uma mentalidade, não são todas as pessoas que têm autismo são assim, mas algumas específicas que têm dificuldade de entender coisas assim que quebram, né, a lógica, elas vão ter dificuldade. Então, veja bem como que é necessário, muitas vezes, o evangelho ele adaptar-se, né, a cada necessidade das pessoas. Ou as pessoas também terem estratégias específicas para poder lidar, né, com questões de espiritualidade, né? Então, através desse vídeo aqui, eu quis mostrar para vocês alguns pontos importantes. Eu já vi pastores, né, aqui, inclusive na rede social, falando que depressão é falta de Deus. Falando também, né, que ansiedade, a gente não tem que ser ansioso porque é cristão, mas não entendem as questões que envolvem a saúde mental. Que muitas vezes não é uma questão de escolha, a pessoa não escolheu ser assim. A pessoa nasceu assim, a pessoa se desenvolveu através de um trauma assim, e precisa tratar com terapia, precisa tratar com medicação. Veja que a medicação no meu cérebro me ajudou a ler melhor, me ajudou a orar melhor, me ajudou a ter um contato com Deus melhor, que eu estava tendo dificuldade. Então, uma medicação atuando no meu cérebro através de substâncias específicas me ajudaram, né, na minha conexão com Deus. Então, tira essa ideia da cabeça de que só precisa de Deus para a mente ficar bem. Obviamente que Deus pode fazer milagres, mas muitas vezes Deus não faz milagres. Tanto é que você que me assiste pode ter pressão alta, pode ter diabetes, pode ter outros problemas. E Deus por acaso tirou a sua pressão alta? Deus por acaso tirou a sua diabetes? Deus por acaso te tirou o seu câncer? Existem casos que Deus tira o câncer, que Deus cura. Mas e quando Deus não quer tirar? Ou quando não é ali necessário, quando Deus vem na sua providência, que isso é consequência do pecado, consequência, né, da vida humana, das escolhas humanas, consequência da genética deturpada humana. Então veja bem que a gente precisa de médicos, a gente precisa buscar também as pessoas profissionais. E é isso que a gente precisa parar muitas vezes de espiritualizar tudo. Na verdade eu nem diria espiritualizar, mas eu diria
trazer uma visão distorcida da verdadeira espiritualidade, trazer uma distorção da materialidade também. Muitas vezes as pessoas veem a matéria como algo ruim, mas a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que tudo foi criado por Deus. Mostra que a mente humana, ela não é um produto espiritual, um produto etéreo, ela é um produto físico. Vamos dizer assim, físico não, é um produto que tem interações físicas. Você entende? Que ela faz parte de uma conexão física da realidade, né? Então, tudo isso é preciso ser trabalhado. Então, você que é da igreja, você que também é um pastor de igreja, você que tem uma visão das coisas de Deus, eu preciso apelar para o seu coração, apelar para que você não veja as coisas como saúde mental, como uma simples frescura, como algo que só pela oração resolve. Muitas vezes não. Vai depender da atividade física, vai depender de boa alimentação, mudanças de hábitos, dormir mais cedo, medicação, terapia, nutrição, um nutricionista no caso, né? Então tudo isso são coisas que são necessárias. Então eu estou aqui para gravar esse vídeo, né, aqui no meio do meu quintal aqui, para poder falar com vocês essas coisas importantes, tá bom? Então se você gostou do vídeo, peço que você curta, me siga aí, né, me se inscreva no caso, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.